Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais esse vídeo. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre como você vai testar o seu nível de idioma. Basicamente, você entender qual nível que você está, se é básico, se é intermediário, se é avançado. E aí tem as subdivisões, né? Tem os básicos, tem os intermediários e tem os avançados. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, te apresentar aqui também algumas ferramentas que você pode utilizar aí para fazer o teste de forma gratuita, para na hora, sei lá, de você for fazer um curso online ou você for entrar numa escola e seja uma escola tradicional de idioma, você entender exatamente onde você está. Até também para você entender se você pode, por exemplo, se você precisa aí de um certificado de exame de proficiência. Ou seja, por exemplo, você vai fazer uma residência de inglês. E aí você precisa do atestado do exame ali de proficiência no idioma, sei lá, para B2 ou C1 ou A2, não sei. Aí vai depender do seu contexto. Isso para residência, para aplicação de visto ou cidadania também é muito necessário, né? Você, por exemplo, eu moro na Espanha e para fazer o processo de cidadania aqui, eu preciso fazer o exame de proficiência no espanhol e pelo menos ter o A2 como base de idioma. Vamos colocar dessa forma aí. São vários contextos desses aí que você precisa de ter o exame de proficiência. E aí a ideia aqui desse vídeo é justamente falar um pouquinho sobre os níveis, falar um pouquinho sobre cada uma das coisas aqui, beleza? Bom, mas antes da gente entrar mais a fundo aqui nesse vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou o Pedro Galvão, professor de inglês há mais de 7 anos, criador também do método RRSLG, que é um curso de inglês completo que vai do básico até o avançado, então você consegue treinar todas as frentes do idioma, seja vocabulário, gramática, a fala também é uma parada muito importante pra gente, inclusive a gente tem grupo de conversação no WhatsApp, onde você pode mandar áudio, é um grupo aberto onde você basicamente se comunica à vontade 24 horas por dia. A gente também tem 2 aulas na semana sendo focadas aí pra prática, onde você basicamente vai aprender conteúdo novo, obviamente, mas também você acaba praticando bastante. Inclusive a gente está implementando nessas aulas ao vivo, aulas que sejam totalmente em inglês, ou seja, aulas de conversação. Então, se você está no intermediário, indo mais pro avançado aí, você consegue participar tranquilamente. Então, uma aula por semana, 100% conversação. Então, a gente seleciona o tema, você entra na aula e a gente conversa. Basicamente é isso aí. Além do curso completo, a gente também tem módulos bônus, né, que sejam aí inglês para viagem, em como aprender idiomas usando inteligência artificial. Também tem um curso completo de phrasal verbs e expressões, se você está no intermediário e no pro avançado, que precisa aprender mais sobre expressões, você também consegue aí aprender bastante dentro do curso. E a cerejinha do bolo aqui no método RRSLG é um curso bônus de espanhol. Então, se você também quer aí aprender espanhol, cara, você não vai precisar gastar nada além para aprender espanhol, porque a gente libera acesso gratuito para você aí. Mas antes de entrar no vídeo aqui de fato, deixa eu só te dar algumas informações, tá? Esse vídeo ele vai ficar longo, cara. Esse daqui é um vídeo longo, tá? Isso porque tem muita informação para ser passada aqui e a ideia também não é que eu entre em detalhes sobre cada ferramenta, tá? Sobre as ferramentas no geral, te dar o passo a passo para você fazer o seu teste, o seu exame de proficiência ali, tá? A ideia aqui é que você entenda níveis, então A1, A2, B1, B2, C1, C2, é que você entenda sobre os níveis do idioma para você ter um ponto de partida. Então, se você está estudando por conta, você não sabe como funcionam os níveis, você não sabe o seu nível do idioma ali, cara, você vai ver esse vídeo no detalhe aqui, porque eu vou abordar cada um dos níveis, eu vou falar sobre vocabulário, escuta, vou falar, cara, sobre tudo. O objetivo de cada nível também eu vou trazer aqui, tá? Então, pensando de uma forma geral, esse vai ser o conteúdo desse vídeo, tá? Mas pera lá, né? Deixa já aqui o seu joinha nesse vídeo, porque isso me ajuda muito trazer esse tipo de conteúdo aqui, porque dá trabalho. Tem que trazer muito estudo, tem que trazer muita informação. Então dá trabalho esse tipo de vídeo. Então me ajuda aí. Agora sim, bora lá. Bom, e entrando aqui no vídeo de fato, só para você entender aí, os idiomas de uma forma geral, eles são baseados no quadro europeu comum de referência de línguas. Resumidamente tem aqui o quadro europeu, e aí no quadro europeu a gente divide os idiomas entre básico, intermediário e avançado. Dentro de cada um desses níveis a gente tem A1 e A2,
que são os níveis básicos, né? Aqui ele aborda todo o conteúdo do idioma básico, então você consegue fazer comunicação, coisas nesse sentido. Eu já vou entrar em um pouco mais de detalhes sobre cada um dos níveis. Aí tem o intermediário, que vai o B1 e o B2, e o avançado, que são os níveis aí mais de fluência e nativo, vamos colocar dessa forma, que aí é o nível C1 e C2. Então, resumindo, o aprendizado de idioma, ele vai do A1 até o C2, então não tem E, não tem G, não tem F, não sei, não tem outras letras, é A1, A2, B1 e B2 e C1 e C2. Isso falando para idiomas que se encaixam no quadro europeu aqui, esse que eu acabei de falar, que é o CEFR. Então é resumidamente a sigla aí. E aí, obviamente, tem outros idiomas que não entram nesse quadro europeu, que é o caso do japonês aqui, por exemplo, que é dividido do nível N5, que é o mais básico, até o N1, que é o mais avançado, que é o nível de fluente aí. Então tem o N5, N4, N3, N2 e N1. É um pouquinho diferente, mas a base é basicamente a mesma, tá? E aí, entrando um pouquinho mais em detalhes sobre cada um dos níveis aqui, eu vou ler um pouquinho para você, vou trazer um pouquinho de informação, basicamente, quais são as coisas que você vai ter que ser capaz aí de falar em cada um dos níveis, beleza? Então, entrando no A1 aqui, para escuta, a gente tem a questão de você entender expressões e frases simples que você vai usar no dia a dia. Por exemplo, você dar informações pessoais, por exemplo, seu nome, você falar seu nome, seu endereço, sua idade, coisas assim mais no geral, com que você trabalha, obviamente no nível muito básico, falar a sua profissão, em níveis muito básicos, né? Por exemplo, você vai no mercado, você precisa ali fazer uma compra. Então aqui nesse caso também entra nesse nível de A1, que vai ser ler e entender frases curtas e palavras simples. E aí a gente entra, por exemplo, em questão de anúncio. Você tá na rua dirigindo, por exemplo, você vê um cartaz, e aí nesse cartaz, resumidamente, você precisa entender, porque cartaz geralmente tem uma linguagem mais básica. Obviamente tem todo aquele apelo de marketing, coisa nesse sentido, mas no geral acaba sendo mais fácil de você entender. Dentro do mercado também. Aí dentro do mercado não tem tanto essa ideia de marketing, né? É mais para anunciar o produto que eles estão querendo vender. E aí nesse caso acaba sendo mais simples também. E aí a gente tem a questão da fala. Na fala aqui, a gente tem a informação que é o quê? O nível A1, ele consegue participar de interações básicas desde que o interlocutor fale devagar e seja cooperativo. Aqui essa é a definição do A1. Né? Mas aí a gente entende que a gente acaba focando muito em gramática, muito em vocabulário e acaba deixando um pouquinho de lado essa frente aqui de conversação, né? E aí pensando nisso, você acaba tendo medo de falar, inclusive essa questão de medo. Eu fiz um vídeo falando sobre 5 coisas que eu gostaria de saber antes de começar a aprender idiomas. Eu vou deixar linkado aqui em cima só para você dar uma olhadinha lá, entender os níveis, as coisas que você precisa entender também. Obviamente, se você já está estudando o idioma, também vai ser bom para você dar uma olhadinha nesse conteúdo. Aí, entrando na parte de escrita, aqui, a gente tem a questão de escrever frases simples e preencher formulários com dados pessoais. Ou seja, você consegue no hospital, você tá na gringa, né? Você vai, sei lá, viajar e aí você fica doente, precisa no hospital. No hospital você consegue ali preencher as suas informações com os dados pessoais e coisas nesse sentido. Aqui o A1, ele vai abordar toda essa questão, tá? Esse daqui é o nível mais básico do idioma. E aqui, obviamente, levando em consideração os idiomas que levam em consideração o alfabeto romano, ou seja, o alfabeto nosso, A, B, C, D, o que a gente já conhece. Se a gente vai levar em consideração outros idiomas que não têm o alfabeto romano como base, que é o caso do japonês aqui, aí a coisa muda um pouquinho. Por quê? Nesse caso aqui, o nível mais básico, que vai ser o N5, cara, ele é um pouquinho mais complexo da gente abordar nele, chegar nele de fato. Por quê? A gente tem todo o aprendizado do alfabeto ali de fato, então a gente precisa aprender katakana, hiragana, que é o básico, a essência do idioma, para a gente poder ali entender no mínimo possível um formulário na hora que a gente for preencher. Então, antes da gente começar a estudar o básico de fato, por exemplo, no japonês, a gente tem o básico, que é aprender o alfabeto. O alfabeto, ele acaba sendo um pouquinho mais fácil ali, o básico do japonês, né? Ele é um pouquinho mais... Parece que é muito difícil, mas ele é fácil de entender. Então, papo de, sei lá, de 2 semanas a um mês, você já tá com o alfabeto do japonês aí, para conseguir dar os próximos passos, aprender vocabulário, começar a escrever ali de fato alguma coisinha que você esteja querendo passar ou estudar, ou o que quer que seja,
tá? Então aí vai diferenciar, obviamente, de cada um dos idiomas que você esteja querendo aprender. Aqui eu tô levando em consideração, só reforçando, né? Idiomas que estão no quadro europeu, que tem aí essa separação de A1 até o C2, ok? E aqui eu vou te mostrar de forma muito simples e prática como que você vai fazer aí para testar a sua proficiência no idioma que você estiver estudando. A ideia aqui é que eu mostre de uma forma muito simples, isso porque a gente tem várias ferramentas, e inclusive eu vou deixar o link de todas elas aqui abaixo. Obviamente, vai ter algumas que serão pagas para você utilizar, outras vão ser gratuitas, inclusive essa daqui que eu tô te apresentando, ela é gratuita. Ela fala aqui sobre o CERF, Test Your English, Test Your Spanish, então, ou seja, teste o seu inglês, teste o seu espanhol, teste o seu francês, teste o seu alemão e assim por diante. Esse CERF aqui, basicamente, é a ideia do que eu apresentei ao longo desse vídeo, que é aqui a ideia dos idiomas que estão na questão europeia, tá? Então, isso daqui, cara, esse site aqui ele é muito bom, inclusive. Então, vamos trazer aqui, por exemplo, a ideia do espanhol. Então, eu vou abrir aqui o espanhol, deixa carregar. Inclusive, o site, como ele é gratuito, ele precisa de ter anúncios para se pagar, né? Então, aí você precisa ativar aqui os anúncios do site. É um pouquinho chato, um pouquinho inconveniente, mas como é uma parada grátis. Mas beleza, já entrando aqui, ó. Ele trouxe teste de nível de espanhol. Pruebe seu nível de espanhol realizando grátis, blá blá blá. Então, teste o nível de espanhol, realizando grátis o teste de nível IC. E sepa que tão bueno é seu espanhol. Então, e saiba quão bom é o seu espanhol, tá? Então, aqui a gente tem essas informações. Já repara aqui que a gente tem 15 perguntas, né? Coisinha bem básica. Então, por exemplo, no blá blá blá, muita experiência, blá blá blá, muito verde. Então aqui, por exemplo, aqui ó, no tenemos mucha experiencia, estamos muy verde. Há anúncio em que buscam uma chica que blá 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 inglês e alemão. Há anúncio em que buscam uma chica que hable ou habla. Aqui eu vou colocar como hable, tá? O meu espanhol, cara, eu aprendo muito na prática, muito no dia a dia. Então, não estudo de forma eficiente a questão gramatical. Isso porque eu moro na Espanha, tá? Então, aqui é uma coisa que, inclusive, é um dos meus objetivos para 2025, entrar mais a fundo na questão teórica do espanhol. Eu falo, eu me comunico, né? Eu resolvo toda a minha vida aqui de boas e tal. Mas essa parte aqui mais teórica, né? Gramática, estruturas e coisa nesse sentido, é um dos meus objetivos para 2025 me aprofundar um pouco mais. Bom, eu ia fazer isso daqui tudo ao vivo com vocês, mas eu vou cortar porque são 15 perguntas e aí a gente vê junto aqui o resultado, tá? Do meu espanhol. Então, beleza. Aqui, ó, cara, de forma muito direta, ele já traz o resultado. Eu levei o tempo de 4 minutos e 54 segundos para realizar o teste. São 15 perguntas. No meio do processo, inclusive, ele traz coisas como expressões, né? Ele coloca uma expressão e aí embaixo você seleciona o que exatamente significa aquela expressão. Cara, são várias perguntinhas, coisas bem interessantes assim. Então aqui o resultado é que eu estou no nível B2 de espanhol. Para mim, eu esperava ser um nível B1, talvez. Para mim isso daqui é muito bom, então meu objetivo vai ser chegar no C1 ou C2 aí nesse ano de 2025. O meu objetivo, tá? Coisinha pessoal aqui. Mas beleza, esse daqui é um teste voltado para espanhol. Você viu que você tem outros testes ali como francês, alemão, você também pode fazer. E aí eu vou deixar tudo aqui abaixo, beleza? Entrando no A2 aqui, a gente tem a questão de escuta. Entender frases isoladas e expressões frequentemente usadas em áreas relevantes, como informações pessoais, compras, rotina e coisas nesse sentido. Então aqui a gente consegue ter um nível maior de interação. Aqui a gente não tem mais tanta necessidade do interlocutor ser muito cooperativo, né? Igual que é o A1. Obviamente, tem dificuldade, ainda precisa muito de ajuda, precisa muito de contexto para você conseguir entender todos os detalhes da coisa. Obviamente, aprender bastante vocabulário nessa etapa aqui, mas você já consegue ter aí uma conversa básica. Por exemplo, eu falei um pouco do meu caso aqui. No processo de cidadania espanhola, por exemplo, eu precisaria de ter o nível A2. Então aí é o que o governo pede para poder liberar a cidadania. Obviamente tem prova de cultura, prova de geografia, um monte de outras coisinhas que obviamente você precisa entender política, todas essas paradas aí é um pouquinho mais detalhado, né, esse caso de tirar cidadania, mas levando em consideração outros casos, como trabalho, faculdade,
residência. Aí são níveis diferentes que, obviamente, você vai precisar entender qual é o nível que você vai precisar para poder desenrolar isso daí. Entrando na questão de fala, a gente tem que participar de interações simples e diretas sobre assuntos conhecidos como trabalho, escola, lazer e outros casos aqui da vida, mas em contexto simples, tá? Rotina, essas paradas assim, tá? E aí só para você entender um pouquinho da diferença entre o A1 e o A2, em termos de vocabulário, no A1 a gente tem um vocabulário, ele é muito limitado. A gente não consegue se expressar tanto. O vocabulário que a gente já conhece, a gente acaba esquecendo, né? Porque a gente tá naquele processo de se adaptar ao idioma, né? No A2, ele acaba sendo um pouquinho mais amplo. Não necessariamente porque você aprendeu muito mais vocabulário, é muito mais pela questão que você já está mais familiarizado com o idioma de fato. Então você consegue lembrar mais, você consegue entender mais da estrutura do idioma e aí acaba facilitando um pouquinho. Em termos de gramática, no A1 são gramáticas muito simples, muito básicas mesmo. Então, por exemplo, no inglês aqui, coisas que você aprenderia no A1. Coisas como simple present, por exemplo, para falar sobre sua rotina, sobre coisas que são verdades na sua vida. Por exemplo, eu estudo, eu trabalho, eu durmo. Aqui são verdades absolutas, né? Então, aqui a gente usa o simple present. Então, essa é uma das primeiras estruturas gramaticais que você acaba aprendendo aí no A1. Aí, na questão de gramática pro A2, a gente entra um pouquinho mais em estruturas mais variadas. Então, por exemplo, aqui você acaba aprendendo sobre o futuro. E aí, falando sobre o futuro simples, de uma forma geral, a gente tem dois tipos, né, do futuro simples, que é o futuro que a gente está falando de uma coisa que vai acontecer mais distante, e tem o futuro que a gente fala de coisas mais próximas. Por exemplo, o will e going to. Muito provavelmente você que estuda inglês já ouviu falar disso daqui. O will, I will, blá blá blá. E o going to, que é um futuro mais imediato, coisa que vai acontecer, sei lá, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, coisas mais próximas, né? Então a gente fala I am going to blá blá blá, I am going to travel next week, por exemplo, eu vou viajar na próxima semana. Então a gente tem esses casos assim, que aí você começa a falar de uma forma mais variada, entender um pouquinho mais variado. Entrando na questão de fala, a gente tem interações diretas, né? Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Aqui são interações muito básicas, né? Quando a gente entra no A2, a gente tem conversas mais curtas. A gente começa, talvez, a falar um pouquinho sobre trabalho, um pouquinho sobre rotina, que é coisa que está no nosso dia a dia, e a gente começa a variar um pouquinho a nossa comunicação. Aí no nível A1, a gente tem muita dependência de ajuda, né? Então a gente vai viajar, a gente precisa que a outra pessoa seja muito cooperativa com a gente. Ela entende que a gente não fala muito bem o idioma, a gente conhece ali algumas palavras muito básicas, algumas frases muito básicas, então a gente precisa muito da ajuda, a famosa mímica, né? Aí para quem gosta de viajar. Já no nível A2, a gente começa a ter um pouquinho mais de independência, a gente consegue aí se virar um pouquinho mais quando a gente está viajando para fora ou fazendo alguma situação no outro idioma. E aí, falando um pouquinho sobre o objetivo de cada nível aqui, a gente tem no A1 a questão de lidar com situações cotidianas. Então é aquilo que eu tô falando até o momento, falar sobre sua rotina, falar sobre informações pessoais, falar sobre o seu endereço, né? Coisas muito pessoais, vamos colocar dessa forma. Já no nível A2, a gente tem a questão de interagir de forma independente e mais eficiente, vamos colocar dessa forma. Tem uma interação maior, se comunica melhor ali. E obviamente, né, eu tô te passando aqui informações gerais do que é esperado em cada nível. É muito comum que alunos meus, por exemplo, que estejam em nível gramatical, vocabulário no B1, no B2 ou o que quer que seja, mas na hora de falar de fato, tem muita dificuldade. Conhece, consegue assistir filme, consegue assistir série, ver vídeo no YouTube, no TikTok, no Instagram. Só que aí acaba tendo essa certa dificuldade na hora de falar, porque não tem a prática. Então, cara, quando você for aprender idioma, além da gramática, do vocabulário e tudo que você estiver aprendendo, tenta focar bastante na questão de fala. É muito difícil a gente ter uma pessoa, né? Pô, Pedro, eu não tenho ninguém para conversar, eu estudo sozinho, faço curso online, faço o método RRSLG, mas eu tenho vergonha de participar lá na comunidade. E aí, nesse caso, você pode, por exemplo, usar aplicativos de conversação
como é o caso da Teacher Alicia. A Teacher Alicia, por exemplo, é um aplicativo, né, uma inteligência artificial que você conversa com ela direto no seu WhatsApp. Então é como se você estivesse trocando mensagem com uma outra pessoa. Então você vai conversar de fato com uma outra pessoa, puxar assunto, falar sobre coisas que você gosta. Se você quiser falar sobre o que você quiser, na verdade, a inteligência artificial vai conversar com você. Você pode mandar áudio, você pode escrever. E aqui, principalmente pensando nessa ideia de fala, né? Vai lá na Teacher Alicia, conversa com ela, obviamente, como se ela fosse uma pessoa, puxa assunto, fala sobre coisas que você gosta, fala sobre a sua rotina. E aí, levando em consideração aqui que você tá focando em prática, você vai mandar muito áudio. Cara, muito áudio, muito áudio, muito áudio. E aí ela vai poder ali te dar feedback, vai, obviamente, mandar áudio para você também, para você ter essa interação. E aí não necessariamente você precisa lidar com uma outra pessoa logo de cara, se você tem muita vergonha de se expor, vamos colocar dessa forma. Mas é importante dizer que, cara, errar é normal, passar por vergonhas também no processo de aprendizado é normal, e você precisa errar para você continuar evoluindo, tá? Bom, beleza. Fechamos aqui o básico, coisas que você precisa no básico. No nível B1 e B2, eu vou falar de forma mais direta aqui, tá? Que vai ser aí, o nível B1. Para vocabulário, a gente tem um vocabulário que ele é muito mais funcional. Então a gente já deu o próximo passo, a gente já tá no intermediário, a gente já consegue se comunicar de forma muito mais efetiva, tá? No B2, a questão de vocabulário, cara, ele é mais amplo. E aí, obviamente... E aí é uma coisa que eu falo aqui, cara, a comunicação diária, a comunicação do dia a dia, independente de onde você esteja, ela é baseada no nível A1, A2, B1 e B2. É básico e intermediário, acabou. O nível avançado, C1 e C2, é muito mais o nível de acadêmico, coisas muito mais específicas, muito mais complexas do dia a dia. E aí, obviamente, você pode se aprofundar em contextos específicos, mas no caso, por exemplo, se você gosta de viajar, não necessita necessariamente do idioma de uma forma muito mais profunda, cara, estuda até o B2, porque o B2 ele vai te dar, assim, obviamente, estuda muito bem, faz aquele arrozinho com feijão muito bem feito, né, estuda muito bem, que aí na sua comunicação, quando você for pra fora, você não vai ter dificuldade nenhuma, na real, de conseguir se comunicar. Essa daqui é a verdade, tá? Entrando na questão de gramática, no B1, a gente tem estruturas mais variadas, então a gente já começa aí cara, falar sobre present perfect, no inglês, no caso aqui, né? Falar sobre present perfect, past perfect, e a gente começa a entrar em contextos um pouquinho aqui mais detalhados, mais aprofundados. No nível B2, a questão gramatical apresenta maior controle de tempos verbais, que é isso daqui que eu acabei de falar. Então, no B2, ele é basicamente um reforço de tudo que você já aprendeu de tempo verbal. Resumidamente é isso. E aí, tempo verbal nada mais é do que você conseguir falar muito bem sobre o passado, o presente e o futuro de formas variadas, né? Cara, tempo verbal é isso, tá? É isso daqui que você precisa entender sobre tempo verbal. Na questão de compreensão auditiva, escuta, né? No nível B1, a gente tem a questão de entender diálogos e conversas sobre temas familiares. Então a gente entra em níveis muito mais profundos aí. A gente deixa de ser mais pessoal, falar informação nossa, e começa a fofocar um pouquinho mais, começa a falar um pouquinho mais sobre a vida do outro. No nível B2, a questão de escuta, a gente tem que é compreender diálogos mais complexos, discussões e discussões abstratas. Então a gente entra, por exemplo, em questões políticas, em questões religiosas, que aí são temas mais sensíveis, né, da gente conversar, mas a gente já consegue entender, que são níveis mais profundos do idioma, tá? Na questão de fala para o nível B1, a gente consegue participar de conversas e temas do cotidiano com clareza. Então a gente consegue aquilo que eu falei, é o feijãozinho com arroz, que é muito bem feito, você se comunica de uma forma muito mais tranquila. No nível B2, a gente tem uma questão que é muito mais fluente e espontânea. Fluência e espontaneidade aqui. Cara, é o que eu falei. De novo, aqui é só repetindo o que eu já falei. A gente tem um nível muito mais natural de fala. Isso se você segue aí rotinas de estudo, dividindo entre cada coisa, entre vocabulário, gramática, a prática de fala, a prática de escuta, e aí vai evoluindo tudo junto, tá? Na questão de escrita para o nível B1, a gente tem a questão de curta e simples. A gente consegue ser aí mais direto na nossa fala, né? A gente não vai ser tão básico mais, só que a gente ainda acaba sendo um pouquinho direto, tá? No nível B2, a gente tem uma clareza maior
e mais detalhado. Então a gente consegue dar mais informações sobre o que a gente está querendo falar. Resumidamente é isso, tá? Entrando nos objetivos de cada um desses níveis, no nível B1 a gente tem lidar com situações cotidianas e com certa fluência aí, tá? Então a gente já consegue ir no hospital com muito mais facilidade, a gente consegue ir no mecânico com muito mais facilidade. Em casos aí, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, para o Canadá e países, nesse caso assim, é muito comum, por exemplo, você achar postos de gasolina que você coloca ali a sua gasolina por conta própria. E aí você tem esse nível de interação, né? Se você tem que falar com o frentista ali, que é a pessoa que coloca gasolina no carro, você também consegue lidar tranquilamente, tá? No nível B2, a gente tem a ideia de interação de forma mais independente e eficiente. Então você consegue, cara, sei lá, você vai fazer amigo na gringa, você já consegue se comunicar tranquilamente, falar sobre sua vida, a pessoa falar da vida dela, você consegue falar das coisas que você gosta, de tudo, na real, tá? No nível B2. É aquilo, cara, a comunicação diária, ela é baseada no nível básico e intermediário, tá? E aí entrando no nível avançado aqui, C1 e C2, pro nível C1, na questão de escuta, a gente tem que entender discursos longos, mesmo que não estruturados, e acompanhar programas de TV e filmes sem grande esforço. Então, nesse caso aqui, aquilo de novo, né, reforçando, a gente entra muito mais em coisas complexas. Você assistir um filme, você assistir uma série, a gente tá falando de níveis mais complexos. Obviamente não são todos, né? Mas nesse caso aqui você consegue, por exemplo, no nível B2 você já consegue acompanhar a maior parte dos conteúdos da indústria de audiovisual. Então você consegue ver filme, ver série, ver desenho ou o que quer que seja, tá? No nível C1 você entra no nível mais fundo de complexidade. Então, por exemplo, você tá querendo assistir Grey's Anatomy, por exemplo, que é uma questão de medicina, é uma série de medicina voltada para medicina. Então, o conteúdo aqui desse tipo de série, ele acaba sendo um pouquinho mais complicado da gente entender. Breaking Bad também, se você gosta, né? Então, a gente entra em níveis mais profundos, assim, da comunicação. Isso porque, por exemplo, Breaking Bad tem muita questão de expressões, gírias, né? Que aí, cara, é muito dessa questão de dia a dia, rua, é isso, tá? Questão de fala no C1 é se expressar de forma fluente e espontânea, sem buscar palavras. Conseguir se adaptar no tom de voz e estilo de fala em diferentes contextos sociais e profissionais. Então, ou seja, cara, você já tá aqui tranquilaço, você já se comunica assim, tranquilamente. Inclusive, nesse nível aqui, você já consegue se passar por gringo também. Obviamente, se você treinar ali a sua pronúncia, eu acho besteira isso aqui particularmente falando, mas se você quiser se passar, sei lá, por um inglês ou por um estadunidense, um canadense, um australiano, o que quer que seja, você consegue já nesse nível. Obviamente, você vai precisar estudar a pronúncia, né? Por exemplo, você gosta da pronúncia britânica. Cara, se estuda bastante a pronúncia britânica, começa a repetir. Nesse nível aqui, você já consegue falar muito bem aí, se passar por um inglês, por exemplo, tá? Entrando no nível C2 aqui, a questão de escuta é entender com facilidade qualquer tipo de discurso, mesmo quando falado em ritmo rápido ou coloquial, como em debates ou filmes mais complexos, tá? Então, nesse nível aqui, cara, você já é fluente no idioma. Você dominou o C2, você já é fluente no idioma. Você já pode, assim, cara, você pega a sua cidadania do país que você quer morar e acabou. Você se comunica, você faz tudo. Na questão de fala, é se expressar de forma fluente, precisa e com nuances em qualquer situação. Participar de discursos complexos com eficácia, mesmo em contextos acadêmicos ou profissionais. Então você quer conversar, sei lá, você vai no hospital, você precisa conversar de um contexto mais, sei lá, pô, questão de saúde, preciso detalhar uma questão de saúde, tranquilaço, tá? É como se você estivesse falando na sua língua nativa. Resumidamente é isso, o nível C2, tá? E aí, de novo, cara, no seu dia a dia, na sua língua nativa, você não passa por isso todos os dias. A sua comunicação na sua língua nativa, você usa uma média de 1000 palavras no seu dia a dia, que é o nível básico e intermediário. Então, A1, A2, B1 e B2. Então, isso daqui é o seu dia a dia, a comunicação que você faz no seu dia a dia. Cara, de forma geral, pensando a ideia de como você descobre o seu nível aí de inglês, de espanhol, de alemão, ou o que quer que seja,
Cara, basicamente é isso. E aí, como eu falei no começo do vídeo, eu vou deixar um monte de link aqui na descrição para você conseguir fazer esse exame aí de forma gratuita, obviamente, para você entender mais ou menos o seu ponto de partida no idioma. Você já estuda há um tempo, mas você não sabe exatamente qual que é o seu nível. Cara, vai ter ferramenta aqui. Eu vou colocar de inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e japonês. Eu vou colocar inicialmente ferramenta para esses 6 idiomas aí, beleza? Bom, então esse foi o conteúdo desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e principalmente dar um joinha aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda muito a trazer mais conteúdos como esses aqui, que eu sei que são conteúdos complexos, detalhados, inclusive longos de ser dito, né? São vídeos longos, né? Então, cara, isso me ajuda muito assim no meu dia a dia, fechou? Então é isso e eu te vejo na próxima.